Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje, mais uma quinta-feira, nós estamos aqui para continuar as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 7 inteiro, porque ele é curtinho. E como o título deste vídeo hoje diz, nós vamos falar um pouco mais sobre amor, voltando um pouco na imoralidade sexual, que é o que aborda, né, capítulo, mas com outras reflexões também. Um capítulo muito rico de reflexões, então a gente vai fazer algumas considerações para esse vídeo não ficar tão grande, mas eu convido você a fazer a leitura do capítulo 7, dos versos 1 a 27. Se você não tiver com a tua Bíblia aí, não tem problema, você pode acompanhar a minha leitura e aí a gente faz as considerações que existem nesse texto. Vamos lá? Provérbios, capítulo 7, versos de 1 a 27, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. E no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe: Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como um louco ao castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem à câmara da morte. Termina com uma palavra pesada, mas uma vez mais, né, tem algumas traduções que inclusive falam que caminho, a sua casa é caminho do inferno, por exemplo. Mas é um texto de muita reflexão, uma vez mais, né? A gente é convidado pela palavra de Deus, primeiro a perceber que uma vez mais o livro de Provérbios vai falar sobre nós guardarmos todos os nossos valores ensinados na palavra de Deus, todos os valores manifestados na verdade, todos os valores, todos os preceitos, todas as leis e os mandamentos do Senhor, né? E também nos traz a reflexão sobre o modo como a gente, quando não está embasado na palavra de Deus, não está seguro na verdade, quando não está observando a verdade, buscando praticar a verdade, como a gente fica exposto para ser enlaçado. E também, uma vez mais, como a gente é enlaçado e as consequências da imoralidade sexual. Lembrando que a imoralidade sexual é um pecado contra o Senhor, né? De uma forma íntima, porque
O corpo de todo aquele que crê no Senhor e crê em Jesus e que serve ao Senhor, ele é o templo do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele habita dentro de nós, mas também é pecado de quebra de aliança, é que pecado de falsidade, de leviandade, é equivalente a estarmos traindo ao Senhor. Porque do outro lado, lembrando também as nossas reflexões que a gente fez anteriormente, do outro lado daquele que faz o ato de imoralidade sexual, tem alguém que não sabe o que está acontecendo, alguém que é inocentemente enganado e destruído, né? Tem a sua vida destruída, a confiança abalada e fica aquela marca, né, de dor nas duas pessoas e naquela família também. A gente observa que das diferentes passagens, né, até aqui, esse texto ele dá mais passo a passo dessa mulher alheia e estranha. Não é, veja, mais uma vez, é apenas uma metáfora, não é que a mulher seja a causadora de todas essas coisas, não é que seja a mulher o algoz do homem, mas é apenas uma metáfora, como alguém que seduz, que enlaça, que observa e que destrói. É apenas uma metáfora e não personalizando a mulher como um problema. Tá? A palavra de Deus ela apenas traz essa metáfora para que a gente consiga entender e compreender. E ressalta mais uma vez aos nossos olhos essa importância de que a gente não tem que viver pautado naquilo que a gente sente ou do que a gente vê. Porque numa oportunidade como essa, onde aquele que não observa os mandamentos da verdade, onde aquele que não se apega a guardar os valores do Senhor, onde aquele que não se apega a seguir pelo caminho instruído pelo Senhor, ele vai ser levado a viver pelas sensações e percepções. E se ele assim, se a pessoa, ou se assim nós fizermos e decidimos viver as nossas vidas, jamais a gente vai conseguir construir algo porque nós não teríamos consistência. Se você busca satisfação sempre pelo viver pelo que você sente ou pelo que você vê, satisfazendo algum desejo, alguma coisa, você dificilmente vai ter consistência. E é isso que é a reflexão que a palavra traz para a gente. Sem consistência, sem resistência, sem perseverança, sem disciplina, dificilmente algo é construído. Sem sacrifício, sem esforço, dificilmente algo é construído. E se a gente não constrói, nós consequentemente não temos uma vida, temos uma sobrevivência pautada em desejos que nem sempre são atendidos. Então, o convite é esse, de que a gente viva pautado sim na palavra de Deus, vivamos pela atenção à palavra de Deus, vivamos atenção pelo zelo da verdade, pela insistência no caminho da verdade, né? Porque esse é o caminho que traz vida, que traz sobriedade, traz a felicidade de uma forma completa e genuína. Lembremos também que o título dessa noite hoje é o amor que destrói, né? Porque nesse mundo que a gente vive, e até muito antes fala-se muito do amor romântico, as loucuras por amor, e as pessoas fazem muitas loucuras em nome do amor. E existe até uma expressão que no amor vale tudo, né? Tudo é possível, tudo se faz por amor. Mas esse amor exemplificado, né? Essa sedução, essa coisa exemplificada aqui no capítulo 7, essa situação, ela não é amor. E aí você pode falar, não, Camila, calma. Existem vários tipos de amor, e existem. Principalmente a gente normalmente comenta sobre os três, né? Os três maiores, mais falados, assim por dizer, que é o amor fraterno, que é aquele amor filos, que ele é um amor mais de irmandade. A gente pode dizer que até certo ponto ele é até um amor supérfluo, mas ele não é aquele amor mais profundo. A gente tem também um amor romântico, que é aquele amor de paixão, que é o Eros, o amor sedutor, que esse realmente às vezes vem de uma forma avassaladora e causa estragos inimagináveis e irreparáveis em famílias e histórias. E esse não é o tipo de amor que constrói algo, mas muitas vezes é um amor onde as pessoas se iludem, né? Ele não sedimenta nada, antes ainda ele põe fogo e ele vicia. Tem gente que vicia no Eros. Né? Tem gente que vicia viver com a vida pautada no Eros e ela vive nessa constante necessidade de ter ali um suprimento que o amor Eros não consegue suprir. E muitas vezes as pessoas acabam perdendo muito mais do que elas gostariam, inclusive a dignidade, vivendo a vida pautada no Eros. Mas
O amor genuíno, que é o que eu gostaria de apresentar como contraponto nessa noite, nessa reflexão hoje, que aqui na Terra a gente conhece uma boa parte dele através do testemunho, né? Mas no porvir a gente vai conhecer muito mais é o ágape. E se fala do amor ágape como se ele fosse fácil, mas ele não é fácil. Esse é o amor de Deus, ele é um amor completo, entregue. Ele é um amor profundo. O ágape é o amor mais profundo que existe. É o amor do tamanho assim de Deus, que é um amor que pela justiça e pela retidão, por ser justo e santo, ele chega a sacrificar, ele sacrifica o próprio filho, no caso do Senhor, ele sacrifica o próprio filho, mas não é um sacrifício no rompante de paixão. O Senhor não teve um lapso de paixão, eu vou sacrificar Jesus, vou mandar Jesus. Não, mas é pela compreensão de que depois que tudo aconteceu no Jardim do Éden, no pecado original, tudo aconteceu com a humanidade, não tinha outra forma, não tinha outra pessoa, não tinha outra maneira de aquele preço de pecado pesado ser pago para que a humanidade pudesse ter outra chance de se reconciliar com o Senhor, e voltar a ter comunhão com o Senhor, e voltar a ter ou intimidade com o Senhor. Então, esse é uma parte do amor de Deus. Veja, esse amor ele é tão inimaginável que se a gente parar para pensar, todos os dias a gente peca de alguma forma contra o Senhor. Se nós formos estudar na Bíblia e refletir sobre todos os momentos e todas as formas que nós podemos pecar contra o Senhor, inclusive nas nossas reflexões até aqui, a gente tem visto bastante formas de como evitar pecar contra o Senhor. Mas mesmo nós fazendo todos os dias tantos pecados contra Ele, Ele permanece justo e santo. Ele não perde os atributos dele, imutáveis, e por causa de ira contra o nosso pecado. Ao contrário, através da imutabilidade desse ser perfeito que é o Senhor, ele nos ensina, mesmo que nós não mereçamos e mesmo que nós o ofendamos muitas e várias vezes ao longo do dia, ele nos ensina mais e mais sobre o amor, nos ensinando de forma justa, de forma certa, de forma santa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, como seres humanos, nós como carne, se a gente, né, como os corpos físicos, a gente tem essa coisa do imediatismo. Então, você sente uma vontade, você tem essa necessidade de fazer aquilo que você estava à vontade. Se você é provocado ou seduzido, você tem necessidade de satisfazer aquele desejo, de sentir aquela satisfação acontecendo. Mas a palavra do Senhor, né, a palavra da verdade, a Bíblia, manifestada para nós, os céus, os valores dos céus nos ensinam que isso desculpa a expressão, mas é infantil e é tão infantil e imaturo porque é como se a gente cresce que um minuto, aquele um minuto de satisfação pudesse durar para sempre, quando todo mundo sabe que vai durar só aquele pouquinho. Então, esse testemunho de amor supremo que o Senhor nos concede, que mesmo se eu e você a gente se colocasse nessa posição, né, de existe uma situação e se nós fôssemos Deus, e a gente teria que sacrificar aquilo ou aquele que é mais precioso para a gente em benefício de pessoas que a gente nem conhece ainda, mas para que tivessem oportunidade. Faz a gente perceber, primeiro, que muitos de nós não faríamos, né, porque temos a questão do egoísmo e tudo mais, mas também nos faz perceber que esse amor do Senhor, ele é tão perfeito que é impossível que ele tenha durado só aquele momento. E isso por si só, e através de Jesus, nos faz ver todos os dias que esse amor dura sim uma eternidade, né? Não durou aquele momento, não durou naquela situação, tem durado e perdurado. Então, ainda que eu e você hoje a gente conheça a palavra eternidade, a gente saiba o significado dela no dicionário, a gente não saiba exatamente o que significa porque a gente conhece, mas a gente não consegue saber exatamente ainda o que significa eternidade, a gente crê que Jesus vive, a gente vive que Jesus vive, e essa é a nossa esperança, né? Uma vez mais, o Senhor, ele lembra aos homens nesse texto de Provérbios 7 que não importa, não importa, apegando-se à palavra do Senhor, não importa quão bom pareça, não importa quão lindo pareça, não importa quão gostoso pareça, não importa quão oportuno pareça,
Não importa quão assim surpreendente, inovador pareça. Não venda os valores, a verdade, o caminho de vida eterna. Não venda o Senhor por todas essas coisas que são tão pouco. É como se o Senhor dissesse assim, como se assim dissesse o Senhor, quando eu não me troque, quando eu tenho tanto ou mais para você do que só isso, né? Essa, hoje, aqui, é apenas uma breve reflexão. Daria para a gente pensar e refletir e conversar sobre vários outros pontos levantados nesse texto de Provérbios 7, né? Mas a todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse exercício é um exercício constante de meditação e reflexão na palavra, e pensar e entender e olhar para as nossas vidas, né? O que a palavra nos ensina e olhar para as nossas vidas para colocar em prática. Porque os desafios todos os dias, eles também são constantes, eles não cessam, eles não param. Então, essa é uma constante na vida daquele que crê em Jesus. Mas o Senhor, ele não só nos ensina na palavra, ele também nos capacita a viver e sobreviver. A palavra tem isso. Ela não apenas nos mostra, mas ela nos capacita, ela nos arma, ela nos acalma, ela nos protege a viver e sobreviver e a aprender em todas essas situações. E viver essa vida com a ajuda de Jesus é uma experiência extraordinária, extraordinária. Então, eu queria agradecer a tua companhia até aqui. Se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, a gente vai fazer mais um pouquinho de reflexões no livro de Provérbios, falando ali sobre o capítulo 8. Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Deus abençoe.